Este vídeo, devido ao seu tamanho, será dividido em 3 partes. Aqui vai a primeira parte. A vacina mais eficaz contra o pecado. Com a pandemia da Covid-19, todos nós aprendemos muito a respeito das vacinas e sobre a importância delas. As vacinas são utilizadas para induzir a imunidade a vírus e bactérias causadores de algumas doenças, já que estimulam o sistema imunológico a produzir anticorpos, como defesas orgânicas contra essas doenças. Os cientistas e pesquisadores conseguiram preparar rapidamente inúmeras vacinas contra a Covid-19. Quando tomei a primeira dose da vacina contra esta pandemia, eu fiquei pensando que seria bom se nós conseguíssemos criar ou descobrir uma vacina contra o pecado, já que o pecado é de longe a pior pandemia que graça no mundo. Já pensou como o mundo seria bem diferente se tivéssemos tanto medo do pecado assim como tivemos do coronavírus? Se repassássemos tantas informações sobre como não se contaminar com o pecado em nossas vidas, com a mesma preocupação com que enfrentamos a pandemia? Se a mídia mundial, com a mesma responsabilidade que usou na época da pandemia, divulgasse sobre como o pecado está contaminando e levando muitas pessoas à morte espiritual, se evitássemos ocasiões e contaminações, como evitamos as aglomerações, se buscássemos higienizar frequentemente nossa alma com os sacramentos, como higienizávamos continuamente as mãos, se tivéssemos o cuidado de não deixar contaminar nosso espírito, como nos protegíamos com a máscara para impedir que fossem contaminados nossos pulmões. No combate ao coronavírus, não faltou consciência, atenção, cautela, circunspecção, ponderação, precaução, prudência, dedicação, desvelo, diligência, empenho, esforço, zelo, capricho, rigor, responsabilidade e preocupação. Pois é, então, não seria lógico que não faltasse nada de tudo isso no combate ao pecado, que é a pior de todas as pandemias? De minha parte, comecei a juntar os elementos para tentar formar um coquetel que neutralize a atividade do laboratório do capeta que todo dia inventa vírus do pecado. Esse vídeo está trazendo um material que eu preparei num folheto para entregar às pessoas que vêm se confessar, para que sirva de leitura e estudo, aprofundamento e se torne um subsídio para programar melhor sua vida espiritual. Poderá ser também uma penitência, da confissão. Aproveito até para explicar o sentido da penitência. A penitência dada pelo confessor na confissão ao penitente serve como demonstração e prova do autêntico arrependimento dos seus pecados, manifesta a firmeza do propósito de não mais pecar, é um compromisso de reparar e restaurar os prejuízos causados contra si, contra o próximo, contra a igreja como um todo, pelas faltas cometidas. E tem também a finalidade de expiar, em parte, a pena dos nossos pecados. A primeira coisa que observei foi que para tudo que nós fazemos, de bom ou de ruim, tem pelo menos uma motivação que nos impulsiona para aquela ação. Podemos chamá-la de várias maneiras: fim, finalidade, intuito, alvo, desígnio, escopo, intenção, intento, objetivo, propósito, tensão, porquê, para quê, incentivo, instigação, incitamento, motivo, causa, justificação, justificativa, fundamento, explicação, razão, pretexto, alegação, argumentação. Eu gosto de sinônimo, Mas apesar da riqueza de vocabulário para definir os sinônimos de motivação, as motivações que levam o ser humano a pecar, resumindo, sintetizando, condensando, se reduzem substancialmente a uma só: a busca do prazer.
ou físico, ou psicológico, ou mental. O princípio básico, a motivação fundamental do comportamento de todo ser humano é o seguinte: a busca incessante da própria felicidade. É assim que funciona o mecanismo psicológico do discernimento, da escolha, da opção, da decisão, na mente ou no inconsciente ou no instinto de cada ser humano. A pessoa faz o que lhe dá mais prazer, mais felicidade. É uma questão matemática, quantitativa, mensurável na estimativa de cada um, pesando na balança das vantagens materiais, físicas, psicológicas, espirituais. Os pró e os contra, conforme a própria maneira de apreciar. Como o ser humano estaciona facilmente apenas no aspecto sensitivo, físico, o lado espiritual fica meio esquecido, escanteado, mas, objetivamente, deveria ser o preponderante, mais decisivo nas escolhas. Sem contar que, numa sociedade hedonista, imediatista, o prazer físico ou psicológico do momento tem um peso maior. Isso induz, às vezes, a erros de avaliação. Termino por aqui a primeira das 3 partes desse vídeo. Espero você no próximo vídeo, viu?